Bom dia, boa tarde, boa noite. André Bom Tempo aqui com notícias comentadas dentro da nossa programação do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e, obviamente, né, aguardando aí mais desdobramentos do caso das joias, entre outras falcatruas aí envolvendo a figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o clã Bolsonaro de uma forma geral. É preciso lembrar, né, que se está falando aí sobre essa questão das joias e toda a polêmica, né, em torno do ocorrido. Em paralelo, temos aí também as questões dos atos golpistas, né, também envolvendo a figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e, como desgraça pouca é bobagem, embora tenham baixado um pouco a poeira nessa questão nas últimas semanas, também o caso Marielle Franco, que novos desdobramentos têm cada vez mais levado a minimamente a desconfiança de que possa haver alguma ligação, algum vínculo, e ninguém está aqui afirmando nada, mas apenas falando aquilo que outros jornais, outros comentaristas, jornalistas, entre outros, estão aí apurando, que pelo menos de alguma forma o nome, né, também aí do ex-presidente Bolsonaro acaba aparecendo. E isso porque a gente está falando de três, né? A gente está falando aí de três casos, para não dizer, né, para não falarmos aqui também de tantos outros com os mesmos envolvimentos. E a grande polêmica é essa, acompanhando aí nosso noticiário, vendo aí que o Mauro Cid, né, agora está querendo basicamente falar tudo. E vamos ver como que a coisa vai, afinal de contas, funcionar. Segundo a última nota, defesa de Cid embaralha a confissão, mas versão sobre dinheiro de Rolex para o casal Bolsonaro resiste. O Mauro Cid, ele chegou aí meio que querendo confessar tudo, né? Depois deram aquela, digamos assim, modificada na situação. Evidentemente, eles estão calculando até onde isso pode ser perigoso ou não para o tenente-coronel e vamos ver, afinal de contas, o que é que vai ocorrer no final das contas. Lembrando que além do pronunciamento polêmico, né, aí do tenente-coronel, também temos outras questões envolvendo aí o famoso hacker da Vaza Jato, né? O hacker da Vaza Jato, que também num outro patamar tem aí feito diversas denúncias que, se conseguir provar, ou a partir dessas denúncias conseguirem provar o que ele está dizendo, eu lamento dizer aí para os fãs, mas é muito difícil, é muito improvável, considerando o mínimo de seriedade que mesmo as limitações que o Estado burguês tem, que a justiça burguesa tem, mas é muito difícil que com o mínimo de seriedade, apesar das limitações, Bolsonaro resista a pelo menos um indiciamento, né? Talvez uma prisão seja algo um pouco mais delicado, né? Como muitos aí esperam, mas eu acredito que pelo menos um indiciamento aí, né, uma convocação por parte da Polícia Federal, evidentemente ocorrerá. Está cada vez mais difícil blindar o homem e, claro, seus asseclas, né?
a gente está vendo aí todo um verdadeiro mapa, uma verdadeira rede de supostos crimes, né? A depender do quanto essas delações são todas ou não verdadeiras. Em que pese sejam, a coisa está bastante crítica. A coisa está bastante feia aí. Bom, vamos ver o que é que isso vai acabar resultando, né? E muitos professores aqui devem estar devidamente felizes após informações de que o governo Tarcísio tinha dado uma banana, né, aí para o Ministério da Educação e, consequentemente, utilizaria um material didático próprio, né, aqui no estado de São Paulo. A decisão Após decisão judicial, governo Tarcísio anuncia que São Paulo voltará a usar livros didáticos do MEC. Na quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu liminar contra a saída do Estado do programa do Ministério da Educação. Pegando um pouco mais a fundo essa nota aqui para a gente ler, né? Que aliás está sendo gerado um grande bafafá aí, porque o governo Tarcísio está querendo ser uma espécie aí de Big Brother, né, da educação. Um Big Brother, evidentemente, no mau sentido do termo, né, bem naquela linha Foucaultiana do vigiar e punir. No caso, além de muitos professores terem verificado, reclamado e se sentido invadidos, né, pelo fato do aplicativo da Secretaria de Educação, vinculado ao governo do estado de São Paulo, ter baixado, né, aplicativo, entre outros recursos e funções aí dos celulares de vários professores, diretores, entidades, entre outros, foi um verdadeiro choque que, paralelamente a isso, né, ainda tenha ocorrido essa decisão por parte do governador e do secretário da Educação de não utilizarem, né, o material didático do MEC. Segundo nota, a Secretaria de Educação de São Paulo afirmou que vai aderir novamente ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Ministério da Educação em 2024. O anúncio foi feito depois do Tribunal de Justiça de São Paulo deferir liminar contra a saída do Estado do programa, medida até então sustentada pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e pelo secretário da Educação, Renato Feder. Na decisão, o juiz Antônio Galvão de França destacou que a repentina retirada da adesão ao programa configura, em princípio e em tese, patente violação ao princípio constitucional da gestão democrática, que deve pautar o sistema de educação pública. Acrescentou ainda que o princípio constitucional exigiria profundo e amplo debate com representantes da comunidade acadêmica, dos estudantes, conselhos escolares, dentre outros agentes e gestores do sistema educacional, antes da adoção da medida. O governo poderia ter apresentado recurso contra a decisão, mas decidiu recuar. Bom, é claro que, no final das contas, eu não estou dizendo que o governo Tarcísio não tivesse realmente interesse nessa mudança, né? Mas a princípio eu acredito que eles previram aí que não valia a pena medir essa briga, né? Comprar essa briga, e evidentemente
já que eles gostam tanto dessa questão do mito, né, era uma forma apenas de tentar, ao meu ver, né, a princípio dar uma mitada, gerar um certo agrado, né, entre os conservadores, principalmente entre pais e mães de famílias aí de linha mais conservadores, que inclusive questionam, né, o material didático dos seus filhos e aquilo que aprendem nas escolas. Tanto é que esse tipo de atitude, né, esse tipo de fala e esses tipos de provocações aí contra os professores levaram a um caso extremamente bizarro de um pai, né, não foi a princípio um assaltante, né, um bandido, um ladrão, mas não, um pai, né, um pai de família entrar até então alterado, né, mas ok, entrou na escola pública onde sua filha estuda, até aí direito dele, né, direito de cidadão dele, porém estava alterado, né, junto de sua esposa, provocando aí um escarcéu, xingando, querendo saber sobre questões desde o tipo de aula, o que é falado em aula, o material didático, os assuntos que são tratados no material didático, até o fato de não ter recebido por parte da escola, da aluna, ou o que quer que seja, nem uma lembrancinha, né, de Dia dos Pais. Embora a notícia não toque nesse ponto, deu a entender que a mãe teria, né, recebido algo no Dia das Mães, porém os pais tenham supostamente ficado chupando o dedo, né? Bom, aí não sei com relação à tal da lembrancinha, né? Qual que foi o desfecho aí? A matéria não entra no detalhe, mas para além de tudo, não bastasse estar alterado, né? E os tons de ameaça, o homem ainda saca uma arma que estava na cintura e aponta, né? Ofende aí a moral, a humanidade das professoras que estavam no momento, até guardar novamente a arma, se dá mais ou menos por satisfeito com as explicações que as professoras deram e, consequentemente, se retirar aí do ambiente. Bom, extremamente bizarro, né? Um caso desses. Isso tudo, né, é fruto aí desses momentos que o Brasil passou e passa, e infelizmente acho que dá para prever que muitas outras bizarrices do gênero continuarão aí ocorrendo. Outro ponto, né, que se fala tanto aí sobre o material didático que as crianças estão aprendendo ou não, a gente tem que lembrar que grande parte dessa bibliografia já vem do próprio ex-governo Bolsonaro, em grande parte mantida ou readequada pelo atual governo Lula, e como foi dito aí, né, o próprio Tarcísio, que outrora pensou em recuar, acabou pegando e aceitando, né, digamos assim, manter o material pedagógico atual. Bom, são coisas aí da vida que a gente tem que lidar, né? E claro, ao contrário do que alguns previam, a sexta-feira não trouxe aí grandes novidades, né, com relação ao caso das joias ou do 8 de janeiro golpista ou mesmo o caso Marielle ou qualquer outra questão aí envolvendo polêmicas que de certa forma passam direta ou indiretamente aí pelo o clã Bolsonaro. Bom, minha gente, tocando aí nosso barco, nossas atividades, vamos acompanhando o desfecho aí nos conformes da semana. Lembrando que a partir de segunda-feira teremos uma
gama extensa de atividades e muitas coisas que vocês com certeza vão gostar aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhem, fiquem com a gente, indique aí para amigos, familiares e toda a trupe, beleza? Um ótimo final de semana a todos, beijo no coração e tchau!